Boa tarde a todas e todos, sou Pablo Rodrigues, sejam bem-vindos ao História Contrapelo 2. Já se inscreve aí no canal, deixa o like, tá bom? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje o tema do vídeo é comentários acerca de Donald. E aí, na esteira do que escreveram Belchior e também Milton Nascimento na década de 70, duas músicas que fazem alusão aos Beatles. E aí vocês vão entender essa relação, essa pequena brincadeira que eu fiz, né? Para poder falar sobre os 6 meses aí do governo de Donald Trump nos Estados Unidos da América. É um vídeo que eu já inicio, né, na esteira do que escreveram esses dois grandes músicos brasileiros, as suas músicas, comentário a respeito de John, do Belchior, e para Lennon e McCartney, né? A alusão que o Milton Nascimento faz na sua música a essa dupla dinâmica aí, dois amigos que faziam parte dos Beatles. E o que isso tem a ver com Donald Trump? Ora, comentários acerca de Donald é uma análise de conjuntura e trazendo também a questão cultural, que nós podemos falar sobre essa identidade, essa estadunidense, tendo em vista que os Estados Unidos da América foi colonizado pela Inglaterra, então tem essa influência da cultura anglo-saxã, que é uma cultura que valoriza a questão do protestantismo e do trabalho enquanto ordenamento do mundo, né? Da construção da sua visão de mundo a partir disso, da valorização do trabalho, a questão do self-made man, né? Que é a classe média, enfim. Você tem uma construção a partir desse viés. Então, comentários acerca de Donald, e aí você pode pensar também na questão também de o que vem à mente, né, quando você fala sobre Donald. Nós temos aí o McDonald's, que é uma empresa capitalista que atua mundialmente, né? Essa transnacional que atua tanto nos Estados Unidos da América quanto em outros países que têm filiais espalhadas e superexploram a classe trabalhadora nesses países. E você pode pensar também em Donald, o Pato Donald, um personagem da Disney. Então, nessa esfera também, onde os Estados Unidos não só se faz valer através da política, da economia, mas também da cultura, da ideologia que ele expande ao redor do mundo, através da Disney, dos filmes de ação, da Marvel, da DC, de várias séries, filmes, de Hollywood, enfim. Podemos ver sobre esse prisma também. Mas, sendo mais assertivo e também fazendo uma análise especificamente sobre Donald Trump, nesses últimos 6 meses, nós tivemos aí o começo desse governo, onde o presidente dos Estados Unidos, que voltou à presidência após o primeiro mandato que estabeleceu do ano de 2018 até o ano de 2022, seu primeiro mandato nos Estados Unidos, e aí ele perdeu para Joe Biden e agora volta derrotando o Partido dos Democratas, dele que é do Partido Republicano, a Kamala Harris, vice-presidente do Joe Biden, tendo em vista que o Joe Biden decidiu não concorrer à reeleição. Então, o Trump ele tem uma proposta muito clara de governo. E desde a sua campanha, ele prometeu, e o slogan dessa campanha está sendo colocado agora no seu projeto de poder, que é tornar a América grande novamente. E no discurso dele, está muito claro dois
duas características que fazem parte dos Estados Unidos desde a sua formação enquanto nação. Os Estados Unidos têm presente no seu programa ideológico duas características muito fortes, que é o Destino Manifesto, onde os Estados Unidos ele é uma nação, diz, né, no Destino Manifesto, uma nação que deve governar o mundo, tem esse destino por Deus de governar todas as nações do mundo, está à frente desse processo mundial de poder, e também América para os americanos, a doutrina Monroe, que no século XIX estabeleceu aí o imperialismo estadunidense sobre a América. Então, no discurso, na plataforma do Donald Trump de tornar a América grande novamente, está presente essas duas características que já formaram os Estados Unidos como nação desde o século XIX e depois como nação do capitalismo, no caso, hegemônico no capitalismo mundial a partir do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Além dessas questões, o Donald Trump formou o seu ministério muito baseado na participação cada vez mais presente das Big Techs, né? Essas grandes empresas de tecnologia, onde já na sua posse ali, além, é claro, dos presidentes, ex-presidentes, uma série de jornalistas que estavam ali cobrindo a sua posse, estavam presentes também grandes líderes dessas empresas de tecnologia. Você estava ali vendo tanto Mark Zuckerberg, que é dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, todos eles, essas três empresas, formam um conglomerado chamado Meta. Ele é dono, né, da Meta. E quando nós acessamos ali o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, você pode ver embaixo, está ali escrito embaixo, dessas três redes sociais, Meta. O Mark Zuckerberg é o dono dessa empresa, desse grande conglomerado de tecnologia, que é uma das Big Techs do mundo. Você também tinha presente o dono da X, que fez parte do ministério, né, até pelo menos esse mês passado, que foi o Elon Musk. O Elon Musk é o grande dono da X, do Twitter, o ex-Twitter, e também da Tesla, uma grande empresa também de tecnologia. Você tinha muitos outros grupos presentes ali. E formando seu ministério, Donald Trump pôde contar também com muitas outras presenças, como Marco Rubio, que faz parte, se não me engano, se não estou enganado, ministro da Defesa, Marco Rubio. Mas posso ratificar depois, embaixo no vídeo, que é um cara que tinha uma grande presença no Pentágono, né, estadunidense, e uma visão aí geopolítica forte. É o cara que tem grande participação dentro desse ministério norte-americano. Você tem muitos outros ministros, né, formados ali e que dão um arcabouço tanto econômico quanto jurídico, a geopolítico também para Donald Trump. Além dessas coisas que eu já disse, duas outras coisas fundamentais que marcam, né, desde o primeiro mandato do Donald Trump, em 2018, quanto agora, que são a guerra comercial, que ele faz, sobretudo com a China que é, já para muitos, a primeira economia do mundo. A China, nos últimos 40 anos, vem crescendo muito, sobretudo, diferente dos Estados Unidos, na área industrial, sobretudo na produção de mercadorias. Então, que é até uma
proposta do Donald Trump é retornar essa política industrial. E por isso essa guerra comercial com a China, onde estabeleceu aí uma taxação de 60% nos produtos chineses. Então o Trump ele tem, o objetivo dele é proteger a economia norte-americana, fazendo com que os produtos chineses cheguem nos Estados Unidos mais caros, e aí obrigue as pessoas a comprarem os produtos norte-americanos, da mesma maneira que tenta também fazer com que a fuga de capitais norte-americanos, que acontece desde a década de 70, para fora, retornem para os Estados Unidos. No entanto, essa medida do Donald Trump, que vai a toque de caixa, tenta fazer na base da marra com que os capitais retornem para o solo estadunidense, não tem sido efetiva. Por isso que eu coloco que é uma guerra comercial infrutífera. Por quê? Porque os Estados Unidos, desde a década de 70 até agora, tem focado muito na questão da financiarização da sua economia, onde o dólar é a principal moeda, o padrão dólar estabelecido como a moeda que é hegemônica e que ela é a moeda que, como é que eu vou dizer? A moeda que estabelece e consolida as outras moedas nas reservas cambiais, nas trocas cambiais entre as moedas, né? Tem um vídeo do meu canal que eu falo o que é câmbio, essa conversão entre as moedas, que coloca o dólar como a principal moeda a ser seguida, embora nós temos também o euro, que é a moeda onde você estabelece as trocas comerciais ali no bloco econômico da União Europeia. Mas o dólar é a principal moeda internacional, onde você estabelece aí essas trocas comerciais, financeiras e econômicas. Então você tem, por exemplo, o nosso caso aqui do real. O real ele sofre, né, mudanças a partir das mudanças no preço do dólar, no valor do dólar, para ser mais específico, né? Valor e preço são coisas diferentes. Então, há uma volatilidade, há uma mudança abrupta nessas relações internacionais, e aí toda vez que há problemas na questão da matriz energética, como aumento no preço do barril do petróleo, ou há guerras, como tem acontecido aí com a guerra da Ucrânia, também há guerras, enfim, muitas outras guerras e sanções que a União Europeia impõe à Rússia ou à própria Venezuela, tudo isso muda. O valor da moeda ela fica mais caro. Então, se você pensar que no caso do dólar, é só pensar numa questão simples, né? Fazer uma comparação aí para vocês entenderem. Se você tem muitas bananas, você é o produtor de banana, você tem muita banana, segundo as leis da oferta e procura, claro, né? Quem dera fosse assim, né? Os liberais pensam dessa maneira. Então você tem muita banana no mercado, o preço da banana ela vai baratear. Se você tem pouca banana no mercado, o preço dessa banana vai reduzir. E a mesma maneira que acontece com o dólar. Se você tem muito dólar no mercado, o preço do dólar tende a diminuir. Se você tem pouco dólar, o dólar encarece. E é esse que é o problema, um dos problemas, né, que estabelece, tanto lá no caso dos Estados Unidos da América, quanto no caso do globo inteiro. Porque, como eu já disse, o dólar é que pauta as trocas comerciais, enfim, e o mercado também de câmbio e de ações, tanto o mercado, enfim, entenderam, né? Tanto as relações comerciais quanto as relações financeiras. Isso eu quis dizer, tanto no mercado de ações quanto no mercado dessas trocas cambiais. Então, o Trump ele tenta forçar com que haja uma política de reindustrialização nos Estados Unidos, porque as empresas norte-americanas estão lá fora, tanto na China, quanto, enfim, na Europa e aqui na América Latina e em outros países. Só que com ele forçando, né, essas empresas a saírem de lá para cá,
muitas empresas estão adotando um caminho ou de bater o pé e continuar, ou essas empresas que estão voltando, né, algumas estão voltando, elas tendem a ter encarecido, né, os seus produtos no mercado norte-americano. Então, não está sendo frutífera essa guerra comercial. A verdade é que essa guerra comercial com a China, ela vai flopar, ela vai cair, porque os Estados Unidos não têm condição de concorrer economicamente com a China atualmente. Por quê? Porque a China, como eu falei, nos últimos 40 anos cresce, né? Cresce muito, a 7%, 8%, como nenhuma outra economia conseguiu crescer tanto nos últimos anos. O próprio Brasil, há 3 anos atrás, estava crescendo a 1%, 2%, e agora o governo, o Ministério da Fazenda, se orgulha de que o Brasil vai crescer entre 2,5% e 3% do seu PIB. Crescimento ridículo, né? Assim, mas enfim. E aí, voltando aí o Donald Trump, essa guerra comercial, que, como eu já falei, é infrutífera, né? Enfim. E há uma outra política, e aí já vai aí dentro da esfera do campo dos republicanos, que é o seu partido lá. Aliás, os Estados Unidos é uma nação muito democrática. Eles não só pregam a liberdade para o mundo, mas intervindo no mundo inteiro, nos assuntos das relações internacionais, enfim, e fazendo alianças espúrias com algumas nações, como Israel, que massacra a Palestina diariamente. Já são 54 mil pessoas mortas na Palestina, assim como a própria Arábia Saudita, que é uma monarquia, né? Então, os Estados Unidos é um país muito democrático. Inclusive, tem 80 bases militares espalhadas pelo mundo. Tamanha é a sua democracia. E no caso lá dos seus assuntos internos, da sua política doméstica, só tem 2 partidos, maiores partidos, tem outros partidos, mas 2 partidos se revezam no poder, que são os republicanos e os democratas, um de direita e outro de extrema direita. Lá para eles é esquerda, os democratas são de esquerda. Políticas que têm a ver com a questão identitária e algumas políticas sociais, cujo o presidente mais famoso nos últimos tempos foi o Barack Obama. Mas que, embora tivesse adotado mais políticas públicas que favoreceram lá a população estadunidense, no caso da política externa, continuava adotando uma política imperialista em relação ao Oriente Médio, enfim, e até a própria China e os outros países socialistas como Cuba e Venezuela. Na verdade, a Venezuela não é socialista não, mas é um país que tem uma política contrária aos interesses norte-americanos. Então você tem uma outra característica que eu ia falar, né? Deu uma volta gigante para dizer, que é a questão da política interna do governo Donald Trump. O Trump já começou aí, nos seus primeiros meses de governo, a fazer uma deportação forçada daqueles que eles consideravam imigrantes ilegais no seu território, de mexicanos, porto-riquenhos, cubanos. Agora, recentemente, passou uma decisão lá na Suprema Corte que faz com que esses latino-americanos, que é a maior parte da força de trabalho lá no território dos Estados Unidos, no caso, a maior parte da força de trabalho estrangeira é formada por latino-americanos, que fazem trabalhos ali que nenhum anglo-saxão, né, nenhum trabalhador branco dos Estados Unidos gosta de fazer, né, nesses fast foods da vida, como eu já falei no início do vídeo, no McDonald's, né, no Burger King, né, e muitos outros setores, frentistas dos postos de gasolina e tal, são postos de trabalho que oferecem salários baixíssimos. Adotou uma política de imigração forçada, no caso de deportação forçada.
inclusive deportando brasileiros para aqui, de volta para o Brasil, esses brasileiros que vieram, assim como esses outros latino-americanos que eu citei, em aviões de guerra, assim, uma coisa ridícula. E o governo brasileiro aqui também não tomou, além de discurso retórico, nenhuma outra medida muito incisiva, né? Nosso governo, ele está, no momento, ele está... A postura que ele adota em frente ao governo Trump, tanto em relação a essa guerra comercial, quanto a essas atitudes totalmente ultraconservadoras, atua só na base da retórica, não foge a isso. Então, assim, essas três coisas que eu trouxe aqui, que são presentes no governo do Donald Trump. A base que forma esse governo desses empresários, desses ramos de tecnologia, como eu falei, das Big Techs. Eu posso fazer um vídeo melhor sobre isso, que são Big Techs. E além das pessoas, além de um setor ultraconservador lá dos Estados Unidos, embora nessa última eleição ele tenha recebido votos de outras pessoas que não fazem parte desses trabalhadores brancos ou desses grandes empresários que também ele se relaciona. O Trump, ele é um cara que vem do mundo dos negócios, né? Ele nasceu em Nova York e tinha uma empresa de tecnologia, não, uma empresa no ramo da economia que ele assumiu que era do pai dele. E aí passou, e depois até mudou o nome da empresa, assumiu essa empresa e passou ali a tocar. Então ele vem desse mundo de negócio e as pessoas acreditam que ele pode reaver a economia norte-americana. Mas até o momento não é isso que acontece. Ele tem, na verdade, até prejudicado essa economia, tanto que o Elon Musk fazia parte do seu ministério, no ministério ali de estratégia para os Estados Unidos, para tentar evitar gastos desnecessários, gastos públicos, já pulou fora, já saiu, né? Porque os seus negócios estavam sendo prejudicados aí em 70%. A Tesla teve aí um ônus de 70% aí, só nesses primeiros 6 meses do governo Donald Trump. Então, ele já prometeu que vai cada vez mais ir contra os BRICS. Já tem um vídeo no meu canal também falando sobre BRICS. Eu posso colocar ali depois o link para vocês assistirem. Então, ele vai em direção à China, como já tem ido, o Brasil, a Rússia, embora a Rússia ele tenta se aproximar, porque está estabelecendo conversas com Putin para tentar afastar o Putin da China, a partir aí desse final da guerra da Ucrânia com a Rússia, que dura há 3 anos. Desculpa. No caso do governo, desse conflito, que já é o maior conflito, ele supera na minha visão, o conflito entre Rússia e Ucrânia, porque ele já dura mais de 40 anos, que é o conflito entre Israel e Palestina. Nós temos aí grandes especialistas nesse assunto, como o Breno Altman, que no seu canal cada vez mais fala e denuncia esse crime de lesa pátria que Israel adota na faixa de Gaza, massacra constantemente a faixa de Gaza, com bombardeios a hospitais, a escolas, mata crianças, mulheres, idosos, enfermos. Israel está nem aí para isso. E os Estados Unidos está ali, do lado de Israel, está do lado da Arábia Saudita, está do lado dos Emirados Árabes Unidos e muitos outros países, como eu já falei, que são países que adotam uma política reacionária, uma política ultraconservadora, uma política de violência extensiva. E os Estados Unidos está ali do lado dessas nações. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo por hoje, para vocês se inscreverem no meu canal e dar um recado muito importante para vocês. No dia 10 de junho,
às 8 horas da noite, dia 10, se eu não me engano, é terça-feira da semana que vem, eu vou fazer uma live com o professor Eden, que é meu amigo, não só por isso, ele atualmente faz parte é um dos contribuintes ali, um dos que escrevem para a revista Fórum. Ele também tem um grande conhecimento aí sobre essas relações internacionais do sul global, aquilo que compõe não só os BRICS, mas a África, de uma maneira geral, nas suas relações. Nós vamos fazer uma live sobre a crise da hegemonia estadunidense. Isso no dia 10, às 8 horas da noite. Então, vamos aí junto, se inscreva no História Contra Pelo 2, me ajude a bater 50 inscritos, porque aí eu posso fazer live também aqui no YouTube. É isso, até a próxima. Esse é o História Contra Pelo e o meu nome é Pablo Rodrigues.